Pode ser para os irmãos, aqui eu posso tirar a máscara, né? Já falei que das coisas que eu mais gosto de poder falar aqui é que eu posso tirar a máscara. Né? Graças a Deus. Graças a Deus pela vida de cada um que venceu 2 desafios, né? Primeiro o Covid e depois o frio, né? E eu aproveito que os irmãos estão de pé. Nós vamos ler aquele versículo que todo mundo aqui já ouviu pelo menos uma vez. Está escrito bem ali, 2 Timóteo 2,15. Se você nunca ouviu esse versículo, então hoje você vai ouvir ele, mas eu creio que todos aqui já ouviram. 2 Timóteo 2,15. E aí em seguida os irmãos podem sentar e ficar à vontade. Diz assim na minha versão: procura apresentar-te a Deus como homem provado, trabalhador que não tem de que se envergonhar, que dispensa com retidão a palavra da verdade. Amém? Pode ficar à vontade, pode sentar. Glória a Deus. Graças a Deus. Eu acho que hoje é um dia importante, um dia especial, porque em março do ano passado a gente estava querendo fazer um estudo de obreiro. Não sei se alguém lembra aqui. E a gente chegou a ministrar um dia, né? Aí na outra semana, aí começou esse rebuliço todo. A gente tinha até preparado o segundo dia do estudo, aí não teve estudo, não consegui mudar. E aí a gente retoma a igreja depois de quase 10 meses sem cultos de estudo, né? Quantos aqui gostam de estudar a palavra de Deus? Sem mentira! Então, culto de estudo, de ensino bíblico, escola dominical, como você quiser chamar, é um culto importante, né? E é uma oportunidade para que a gente aprenda com mais profundidade aquilo que a palavra de Deus tem para nos ensinar. E aí a gente tem agora esse tema aqui, o Gustavo, a nova diretoria que tomou posse aí, que fez essa arte aí, é o artista web, e que diz assim: a obra de Deus com excelência, não é? A obra de Deus com excelência. Não sei se o pastor tem mais alguma coisa para quis apresentar para o povo, a gente já pode iniciar o estudo. Amém? Os outros que já pode iniciar o estudo aqui. Os avisos ficam para o final, né? E então a gente retoma, e uma parte disso que a gente tem aqui para apresentar para os irmãos é justamente aquilo que a gente tinha como propósito do ano passado, quando o Manuel estava na secretaria, que a gente projetou, né? E uma outra parte, só que aí a gente teve que rever por conta da situação que a gente está vivendo, né? Então o obreiro ele tem que hoje trabalhar de um jeito diferente que se trabalhava no outro ano, né? A gente tem que aprender e saber lidar com a realidade que a gente está vivendo. E é baseado não é nada assim do nosso coração, né? A gente buscou o entendimento de Deus e é inspirado em alguns pastores. Tem um livro de liderança do pastor José Gonçalves, que é muito bom, Liderança e Competência, é um livro que vale a pena estudar. Baseado também no livro do pastor Peterson, que diz O Pastor que Deus Usa, é um livro muito bom. E mais algumas outras referências. Então a gente extraiu em cima desses ensinos, né, para apresentar para os irmãos. Eu tenho um assistente aqui que vai avançando para mim à medida que eu precisar. Você pode... eu vou destravar aqui, aí você vai poder trabalhar. Cadê o controlezinho? Pode destravar o congelar. Então, quem gosta de ler a Bíblia vai nos ajudar, porque a gente vai vendo os versículos aqui, os irmãos já vão lendo aí também na Bíblia. Amém? Hoje a gente tem, então, o propósito nosso, se Deus permitir, né? E Deus abençoar que não aconteça o que aconteceu no ano passado, Deus é que sabe. Então agora, mais que nunca, você tem que falar a palavra assim: se Deus quiser. Tá? Você vai fazer, você fala: se Deus quiser. É Deus que sabe como vai ser. Mas o nosso propósito hoje é falar sobre três assuntos importantes. Aí semana que vem mais 3, e no outro, se Deus permitir, mais 3. Amém? E aí os 3 hoje, dos 3 o primeiro é esse. Então, a primeira coisa que a gente vê à mente, porque quando a gente fala sobre obreiro, né, sobre trabalhar na igreja, é pensar assim: quem que pode trabalhar na igreja? Quem que está preparado para trabalhar na igreja? Se você tivesse que fazer uma lista de requisitos, você se enquadraria nesses requisitos ou não? A gente acabou de ler o versículo aqui, né? Mas se a gente pensar com um pouco mais de profundidade, eu busquei algum exemplo na Bíblia que fosse assim, algo que pudesse trazer um pensamento mais profundo sobre o que significa trabalhar na igreja.
E aí o ensinamento que eu tenho para trazer hoje a respeito disso, sobre os requisitos para ser um obreiro, a gente podia fazer uma lista enfadonha aqui, aquela coisa, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. Mas a gente não quer isso. A gente pegou e se inspirou na história daquele que talvez foi o maior missionário da igreja primitiva, que foi Paulo. Dentre todos os apóstolos, o maior apóstolo foi Paulo, aquele que nem era um apóstolo dos 12. E aí ele chegou no final da vida dele, ele teve que tomar uma decisão difícil. Paulo era idoso, era velho, estava aposentado, ele não podia mais continuar na obra, e ele já estava sabendo que ia morrer. Ele teve que escolher alguém para ser o substituto dele na obra. Quem que Paulo escolheu para ser o substituto dele no ministério de Paulo? Alguém chuta o nome aí? Timóteo. Quem dá mais? Timóteo? Exato, Timóteo. Paulo, ele escolhe Timóteo. O livro de Timóteo que a gente acabou de ler é o livro que Paulo escreveu para Timóteo, né? Agora, por que Paulo escolheu Timóteo? Se a gente começar a meditar a respeito disso, e é justamente isso que a gente vai ver primeiramente, claro que de forma breve, né? Olha só o que acontece. Timóteo não tinha um perfil de nenhum padrão ou modelo que você encontrasse no mundo nos dias de hoje. Timóteo era fora do perfil de qualquer processo seletivo para trabalhar na igreja em qualquer lugar. E vamos ver o seguinte, pode avançar aí. Timóteo, ele era o candidato improvável para ser o substituto de Paulo. Por quê? Depois que a igreja de Jerusalém foi destruída na perseguição, qual que passou a ser a nova sede da igreja primitiva? A cidade de Éfeso, onde tem Efésios. Lá em Apocalipse a gente tem as 7 cartas das 7 igrejas. Daquelas 7 igrejas, a sede era Éfeso. E Paulo escolhe o jovem Timóteo para ser o pastor da sede da região da igreja em Éfeso, que hoje é a Turquia. Todas aquelas igrejas do Apocalipse são a Turquia. A carta lá de Apocalipse diz assim: ao anjo da igreja de Éfeso, aquela carta está direcionada para quem? O anjo é Timóteo, ele é o pastor em Éfeso. Paulo já tinha sido degolado e João envia para ele aquela carta. E aí a gente tem aqui 3 características muito interessantes. A primeira característica é que Timóteo, ele era uma pessoa muito jovem. Alguém pode ler? Apareceu o versículo, mas vocês já vão me ajudando então. 1 Timóteo 4,12. Timóteo, ele era uma pessoa muito jovem aos olhos dos demais pastores e bispos da época. Existia gente experiente, existia gente boa, existia gente com mais capacidade. Mas Paulo olha para Timóteo, e aí a gente tem aqui um relato em 1 Timóteo 4,12. Se alguém encontrou, pode ler. Ninguém despreza a mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Ninguém despreza a sua mocidade. Quando Paulo escolhe Timóteo, Timóteo devia ter lá seus 30, 35 anos. Ele era jovem. Para você ser um presbítero, um bispo na igreja primitiva, perante a sociedade, as pessoas, você deveria ter seus 50 anos por aí. Ele era o mais novo dentre eles. E ele se sentia inexperiente. E ele não se sentia capaz. E aí Paulo exorta, ele fala: não despreze, ou seja, não abomine, não rejeita, não acha ruim você ser jovem. Porque você não é inferior aos demais. E aí a segunda característica que a gente tem, pode encontrar aí. Já tem tudo aí com os irmãos baixando. É que ele era uma pessoa tímida. Timóteo era uma pessoa muito acanhada. Ele não tinha muito carisma, aquele brilho carismático, falava bonito. Ele era acanhado. O que diz 2 Timóteo 1,7? Se alguém encontrou, pode ler aí. Porque Deus nos deu o espírito de temor. Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Deus não nos deu o espírito de temor. Em algumas palavras, a questão da falta de ousadia. Timóteo não era uma pessoa que tinha ousadia na hora de agir. E a terceira característica, existem outras, mas a gente está tentando abreviar aqui os minutos, né? Timóteo era uma pessoa que ele vivia doente, ele era uma pessoa enferma, ele tinha muitos problemas de saúde. Tanto é que se você olhar o texto bíblico, você vai ver Paulo falando para ele cuidar do estômago dele
e ele inclusive beber vinho. Paulo fala, beba vinho misturado com água, porque isso vai ajudar nas suas constantes enfermidades. Constante, não era algo que era uma dor de barriga da feijoada daquele dia do Réveillon, né? Era algo constante, e Deus não tinha curado ele. O que diz em 1 Timóteo 5:23? Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Então, Paulo, ele tinha várias pessoas para poder escolher como sucessor, vários bons nomes. E aí Paulo, ele escolhe alguém que está fora do perfil. Era alguém muito jovem, inexperiente, era uma pessoa acanhada e tímida. E ele era uma pessoa que tinha uma série de problemas de enfermidade no estômago, segundo a Bíblia. E mesmo assim, Paulo escolhe ele. Agora eu te digo, por que Paulo escolheu uma pessoa com esse perfil? Ele tinha outros nomes, ele tinha vários, inclusive Tito foi o pastor que ele colocou lá na igreja. Muitos dizem que é na igreja de Creta, né, que nem está na Bíblia, mas também foi aberto por Paulo. Existiam vários outros missionários, Lucas que escreveu os evangelhos. Por que Paulo escolhe ele dessa forma? Então a Bíblia nos dá alguns sinais. Quando a gente medita no livro de Timóteo e no livro de Atos, a gente percebe 3 características principais, das quais Paulo considera como as essenciais para alguém que quer ter um ministério de excelência, alguém que quer servir a Deus com excelência. Se você não tem essas 3 características, agora eu tenho muita água aqui, hein? 3 copos, aí sim. Aquele que faz só o que é obrigado é o servo inútil. Agora você foi muito além, né? Então, quais são essas 3 características principais que a gente pode observar na vida de Timóteo? Mesmo ele sendo muito jovem, experiente, tímido e uma pessoa que tem problemas de saúde. A gente pode avançar aí. A primeira coisa a gente vai só uma vez, bate mais uma vez. Isso. 2 Timóteo 1:5. Eu estou abrindo aqui, mas os irmãos podem abrir e já ler. Timóteo. Recordo-me da fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Recordo-me da sua fé não fingida. A primeira característica que Paulo mostra a respeito de Timóteo, ele diz o seguinte: Timóteo, você é uma pessoa que você não tem uma fé fingida. Você não é uma pessoa que tem uma falsa espiritualidade. Você não é alguém que vive buscando. Pode avançar aí, que aí vai ter o resumo. Você não tem aquela aparência, aquela roupagem espiritual. Você é alguém verdadeiro. E por isso que Paulo olha para Timóteo e diz: é dessa pessoa que eu preciso, né? Como que eu posso saber se eu estou preparado, eu tenho os requisitos básicos para servir no reino de Deus? A primeira característica que a gente apresenta aqui nesse estudo é esse. Como que eu posso servir e fazer a vontade de Deus? Nós, os seus discípulos, as ovelhas dos membros, eles só podem servir a Deus se eles tiverem uma fé verdadeira, uma santidade verdadeira, não viver de aparências. É engraçado, porque se você for lá em Provérbios, né, lá em Provérbios capítulo 6 diz: há 6 coisas que Deus odeia e a 7ª ele abomina. Aí na segunda coisa que Deus odeia é a falta da verdade. E a 7ª que ele abomina é a pessoa que usa isso contra a igreja e os irmãos. De 7 coisas, 2 tem a ver com falta da verdade, que Deus odeia. Ele repete 2 vezes a mesma coisa, no mesmo versículo, né? Então Deus fala o que nesse texto? De que Paulo enxergava em Timóteo alguém que era verdadeiro na sua fé. Então a gente não precisa viver uma espiritualidade falsa, uma espiritualidade inspirada nos outros. A gente precisa viver a nossa sinceridade, nosso relacionamento com Deus. Então, vamos avançar aqui no próximo texto, né? As horas não nos esperam. A segunda característica que a gente vai encontrar interessante na vida de Timóteo é o que está aqui em Atos 16, versículo 1 e 2. Pode encontrar aí. Então a primeira característica é a verdade, a sinceridade, a fé verdadeira. A segunda característica é o que está escrito no livro de Atos. Os irmãos acharam, pode ler, senão eu vou achar aqui e vou ler.
Paulo foi primeiro a Derbe e depois a Listra, onde havia um jovem discípulo chamado Timóteo. A mãe dele era uma judia convertida e o pai era grego. Os irmãos em Listra e Icônio o tinham em alta consideração. E pode ler o 3 também, próximo. De modo que Paulo pediu que eles o acompanhassem em sua viagem, e respeito aos judeus da região, providenciou que Timóteo fosse circuncidado antes de partirem, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Então Paulo chega na cidade e encontra um jovem de bom testemunho. As pessoas olhavam para ele, admiravam e falavam que era uma pessoa de bom caráter, que tinha um caráter íntegro perante a sociedade. Essa é a segunda característica, a ponto de Paulo olhar para ele e falar: eu quero que ele venha comigo. Paulo chama ele jovem, lá com seus 20 anos, 18 anos, adolescente, e ele chama o Timóteo para viajar com ele na obra. E ele percorre seus 15 anos de vida missionária junto com Paulo, justamente pela integridade do seu caráter. Então, é uma coisa interessante que eu sempre falo: a gente muitas vezes quer ser homem de Deus, mas para ser homem de Deus, primeiro a gente tem que ser homem. Se eu não sou homem, se eu não sou mulher, como é que eu vou ser homem de Deus se eu não sou homem? E se eu não sou mulher, como é que eu vou ser mulher de Deus? O que eu estou querendo dizer com isso? Que se eu não sou um homem de Deus, eu vou ser um moleque de Deus, né? Alguém que não tem responsabilidade, que não tem compromisso, que vive com integridade, que se preocupa com o seu caráter, a sua reputação. Então é disso que Paulo está falando. Era uma pessoa que era bem vista, que tinha uma integridade perante a sociedade. As pessoas olhavam e reconheciam: essa pessoa é uma pessoa digna. Deus usa pessoas assim. Qual que é a diferença de caráter e reputação? O caráter é aquilo que Deus pensa a respeito de nós. A reputação é o que os outros pensam. Então, a opinião dos outros é importante. Eu preciso que as pessoas pensem bem a meu respeito, né? Imagina só, se alguém chega para o Gustavo e fala: o que você acha do Wesley? E aquele lá não vale nada. Esses tempos atrás eu fui visitar uns parentes da minha esposa lá, né? Muita gente boa, mas aí toda a família tem um torto, né? Aí tava lá um parente lá, aí ela falando pra mim: ó, esse menino aí é gente boa e tal, mas gente igual a esse aí você acha em qualquer esquina. Imagina a avó falar isso do neto. A avó falando do neto. Então a opinião das pessoas a nosso respeito é importante. Isso é a reputação que você tem. Mas existe uma coisa mais importante ainda, que é quem você é de verdade quando ninguém está olhando para você. Isso é o caráter. É o que Deus pensa ao seu respeito e o que o diabo pensa ao seu respeito. Vamos abrir em Jó capítulo 1, versículo 8. Então, a segunda característica, a segunda marca que Timóteo tinha na vida dele como obreiro aprovado era esse. Jó 1:8. Não sei o que o pastor Tiago ia falar, pode levantar, pode falar. Essa questão aí de você mostrar para pessoas a sua reputação. Lá em Tito 2, Paulo ele fala para Tito, versículo 7, fala assim: torna-te pessoalmente padrão de boas obras, no ensino mostra integridade e reverência, linguagem sadia e irrepreensível para que o adversário seja envergonhado. Ele está falando da sua reputação. Isso é importante, né? A pessoa quer ser homem de Deus, mas ela é uma pessoa que aqui na igreja ela é uma coisa e lá fora ela é outra pessoa. Então, aqui às vezes a gente quer dar lição de moral, né? E é muito sério, você pegar aquilo que você está falando, volta contra você. Aquilo que você está falando aqui, a vida e Deus vai te exigir de volta, né? Então eu chego e falo uma coisa aqui, lá fora eu sou o caloteiro, o que faz barraco com os vizinhos, né? E bebe aquela caipirinha lá na esquina lá com os caras lá, né? Aí enche a cara, fica bêbado, o cachorro lambendo a cara. E aí aqui na frente você se apresenta de outra forma. Isso é falta de integridade. Então é melhor você ser sincero, você ser verdadeiro. E aí a gente tem aqui a história de Jó, capítulo 1, versículo 8. Esse versículo que o pastor Tiago leu também é muito sério, né? Ele fala a mesma coisa. Alguém encontrou? Pode ler. Jó 1, 8. O Senhor disse a Satanás: observaste meu servo Jó, porque
porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Olha só, para ser um gilbreiro na igreja, até a opinião do diabo é importante. O que o diabo acha de você? Imagina se Deus, o pastor Jean perguntasse, se pudesse, né? O que você acha, pastor diabo, se a gente ungiu o Gustavo aqui, pastor? Maravilha, para mim vai ser bom. Então tem uma coisa errada, né? O diabo gostar disso. E aí aqui a gente vê o próprio Deus apresentando o testemunho de Jó perante o diabo. Então, a reputação é o que as pessoas dizem a meu respeito. O caráter é quem eu sou de verdade. Tanto para Deus quanto para quem está lá embaixo. A gente está sendo observado. É até aquela, lá em Atos dos Apóstolos, quando os filhos de servas vão expulsar um demônio, eles chegam lá para tentar expulsar, igual eles iam Paulo expulsar o demônio. Aí eles conjuram que em nome de Jesus, aquele Paulo prega e sabe este homem. Aí a palavra de Deus fala que o demônio meteu um cacete. Rapaz, o Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são, né? Paulo eu sei quem é, Jesus eu sei muito bem. Pois é. E você é quem? Quem que você pensa que está falando comigo? O diabo também tem autoridade, né? Para aquele que dá brecha, ele tem mais autoridade que nós, né? E eu te digo mais, porque muitas das vezes o diabo às vezes tem mais reverência à palavra de Deus e a Cristo do que muitos dos cristãos. Na Bíblia diz que o diabo, ele crê na palavra que estremece. Tem alguém que se tremendo aqui, lendo a Bíblia? Não tem ninguém. O diabo está tremendo para ler a Bíblia, só que ele não obedece. Esse é o problema dele. Então ele tem mais, muitas vezes, respeito e reverência do que nós como cristãos, né? A palavra dele. E olha só outra coisa interessante, a questão do talento e do caráter. São tudo palavras parecidas que às vezes embola tudo na nossa vida, mas vamos tentar discernir aqui, né? O que é o talento? O talento é aquilo que nasceu com você, aquilo que Deus te deu de graça. Você nasceu e é bonito. Amém? Você também? Então você nasceu com esse dom aí, né? Pelo menos a mulher acha bonito, quando em casa tem essa vantagem. Você tem essa habilidade, você canta bem, a Tainara nasceu, canta bem. Você estudou quantos anos para cantar bem, Tainara? Nunca estudou. Isso nasceu com você, você está fazendo faculdade, passou, é seu mérito. Deus te deu essa capacidade, você não fez nada para merecer. Isso é uma habilidade, é uma capacidade que Deus te deu. E você usa isso para o reino de Deus. E existem os dons espirituais que vêm sobre a sua habilidade natural e transformam o que é natural em sobrenatural, né? Mas existe um problema com isso. E qual que é esse problema? É que o meu caráter, ele não pode ser menor que a minha habilidade. Porque se eu tenho mais habilidade que caráter, quando eu fizer sucesso, quando eu for bom naquilo, o que é habilidade vai me derrubar. O que eu estou falando? Vamos ler aqui 1 Samuel 15, 28. Aqui conta a história do rei Saul. O rei Saul era uma pessoa muito boa, até o ponto dele ter poder. O poder foi muito maior que o caráter que ele tinha. Ele não soube suportar. Lembra da história do Thales Roberto, que até hoje ele é lixado em praça pública, né? Uma pessoa que tem talento, habilidade. Mas se isso cresce demais, além do meu caráter, o que era para ser algo bom na minha vida vai me derrubar. Isso vai me servir de tropeço. Por isso que Paulo procura alguém que tenha integridade de caráter. A habilidade, a capacidade, Deus dá depois. Mas primeiro eu tenho que ser íntegro, verdadeiro. Alguém pode ler 1 Samuel 15, 28? Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel e o tem dado ao teu próximo, melhor do que tu. Que coisa feia de se falar para uma pessoa, né? Deus não tem nem bom testemunho, né? Fala uma pessoa melhor, falta de educação, né? A pessoa fala isso para Everton: eu vou colocar alguém melhor que você. Chegar no Gustavo, amanhã eu vou tocar bateria, eu sou melhor que você. Deus falou isso para Saul: vou colocar alguém melhor que você. Agora ele está falando de talento ou de caráter? Quem era mais talentoso para ser rei naquele momento? Saul ou Davi? Saul tinha mais talento, tinha 2 metros de altura, era loirão, parecia na Rede Globo nas novelas, olho azul, era aquele cara bonitão. Saul miudinho, meio raquítico, não tinha experiência, mas Deus fala: esse é melhor do que esse. Então você vê que Deus olha o interior, a gente olha o exterior porque é só até onde a nossa visão vai, né?
Então às vezes a gente não entende como Deus chama as pessoas e Deus usa as pessoas. Deus olha de um jeito diferente que a gente olha. E é por isso que a gente apresentou dessa forma. O primeiro requisito, o primeiro sinal de alguém para ser usado, para trabalhar na obra de Deus, a visão de Paulo é que primeiro ela tem o que mesmo? Vocês não lembram? Uma pessoa sincera, que tem uma fé verdadeira, sem falsidade. A segunda característica tem um caráter íntegro. Tenha pelo menos o temor de se preocupar com o que as pessoas pensam a seu respeito e o que Deus pensa a respeito dela. E a terceira característica a gente vai encontrar aqui em 2 textos, vamos ler aqui. 2 Timóteo 2:2 e 2 Timóteo 3, versículo 10 e 14. Fala a mesma coisa aqui. 2 Timóteo 2:2 eu já abri, aí vamos abrir no próximo. 2 Timóteo 2:2 diz assim: o que de mim ouviste, a presença de muitas testemunhas, confiam a homens fiéis, que sejam idôneos para ensiná-los a outros. Do que você está falando? O que você aprendeu de mim, aquilo que eu estou te ensinando. O que diz no próximo texto? Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. Então, primeira marca para a gente, o requisito para a gente viver ser um obreiro de excelência é primeiro ter uma fé sincera, ser verdadeiro na presença de Deus. A segunda característica, um caráter íntegro, alguém que tem integridade. E o terceiro que a Bíblia apresenta, a gente está chamando aqui de um coração ensinável, alguém que Deus pode moldar. Um coração que é de carne, coração de pedra não serve. Alguém que tem fome para aprender mais de Deus, aquele que tem desejo de crescer, um coração ensinável. Paulo, ele várias vezes vai se dirigir a Timóteo falando isso. Lembra daquilo que eu te ensinei, lembra daquilo que eu falei para você, aquilo que você aprendeu, persevera. Então era alguém que Paulo ensinava e ele aprendia e retia. Se é uma pessoa que tem vontade de ensinar, eu acredito que aqueles que vieram ao estudo porque tem vontade de aprender. Então isso é um sinal que Deus procura na nossa vida. Já viu aquele ditado? Não se ensina truque novo para macaco velho. Então eu posso ter 90 anos e ser uma pessoa ainda que estou aprendendo na presença de Deus, né? Eu achei muito bonito um pastor falando aquele pastor Wellington, o presidente da Assembleia de Deus, tem 250 anos, é um pastor há 40 anos, e ele disse que nunca faltou uma escola dominical na igreja. Vê se pode. É o pastor da Assembleia de Deus, sabe de tudo. Há 40 anos é o pastor da igreja, mas ele não falta ao ensino. Mesmo que seja alguém novo, que às vezes sabe muito menos que ele participa, porque ele tem o desejo e sabe, eu preciso aprender mais, eu tenho que crescer, né, no conhecimento. Aí tem essa frase do ex-diretor da Porsche. Aí isso é o que a Bíblia diz. Agora o que a sociedade diz, né? Esse tal de Peter Schultz, diretor da Porsche, diz o seguinte, que na empresa dele ele contrata gente de caráter e depois ele treina as habilidades na pessoa. Contrate pessoas que têm caráter, depois você se vira com a habilidade. Por que a gente está falando isso? Porque muitas vezes na igreja a gente tem a tentação de querer chamar o que prega melhor para pregar no culto, não é assim? O que fala mais bonito. Na hora de tocar, vamos chamar o que toca melhor. Está errado? Não tem nada de errado. Vamos orar, aí você vai pegar a oração na igreja, né? Me diga, fala a verdade, você vai naquele irmãozinho que tem profecia ou que não tem profecia? O que tem profecia da fila bate lá na porta, lá na ocida, né? Aí o que não fala em língua, não tem profecia, ninguém vai orar com ele, né? Por que a gente faz isso? A gente muitas vezes se impressiona com as habilidades, os dons, mas se esquece que Deus se atenta ao caráter. Porque às vezes aquela pessoa que às vezes nem fala em língua, né? Eu já tive várias vezes a oração com um irmão que não fala língua, nem tem dom, mas depois que ele termina de orar, ele me dá um conselho, ou às vezes ele me fala uma coisa, e aquilo foi palavra de Deus para mim. Mesmo ele não tendo esses dons que a gente pensa que são importantes, né? Então saiba que na presença de Deus a gente precisa se atentar a essas 3 coisas. Porque a gente aqui, a gente tem que se preocupar em agradar a Deus. É bom agradar os homens também, mas se não der para agradar os homens, priorize em agradar a Deus. Há um tempo atrás, quando a gente tocava muita igreja, eu tocava muita igreja, lá na Sala dessa Terra, aí tinha um guitarrista lá que era o problema, o pastor contando, né, que tinha que buscar o guitarrista na hora do culto, 8 da noite, ele estava tomando Coca-Cola em casa, esperando o carro, só ia para buscar, porque era só ele que tocava guitarra na igreja, né, na sala da cena dialógica que existia ali.
Já mudou lá para baixo, né? Aí diz que eles começaram a fazer vou fazer uma campanha para aparecer outro guitarrista, para dispensar eles. Aí eles oraram, Deus mandou um guitarrista. Ele chegou e falou: agora você não precisa. Aí Deus falou para eles: para de chamar esse cara, né? Aí depois de tanto ele relutar, ele ainda continua chamando. Aí Deus enviou outros tocadores, ele dispensou ele. Por quê? Porque a pessoa queria ser a estrela. Tocava bonito, tocava bem, agradava aos ouvidos. Mas o que adianta? A igreja não é show de calouros. Então, a igreja é lugar de gente verdadeira. Pode estar errada, pode estar certa, pode ser falha, mas a gente tem que viver a verdade do Evangelho, né? Então, a gente está falando dessa forma por quê? Porque a gente pensa muitas vezes que para fazer a vontade de Deus, fazer a obra de Deus, a gente primeiro precisa falar em línguas, em 3 idiomas diferentes de anjo, né? O Xarabacanta, o Xarabalá e outros 2 aí. Tem que ter profecia, tem que ter visões e sonhos de madrugada, tem que ser eloquente, falar bonito, tem que ser uma pessoa muito estudada, fazer teologia, e na verdade você não precisa de nada disso, ao menos que você tenha uma disposição e vontade de servir a Deus. Pessoas que têm disposição e interesse, Deus capacita e usa na simplicidade dela. A gente tem vários exemplos na Bíblia, a gente poderia continuar trabalhando mais sobre isso, mas como a gente tem um cronograma curto, a gente vai continuar avançando para o segundo tópico, que é a chamada do ministério. Se alguém quiser levantar a mão igual o Gustavo, pode ficar à vontade, viu? Professor, uma dúvida. Professor, aí já foi promovido já. É que eu tenho mais dúvida, por exemplo, essa questão de nomenclatura. A gente chama de obreiro só quem tem algum cargo eclesiástico, por exemplo, a partir do cooperador para diácono, ou por exemplo, todas as pessoas que estão como membros de uma igreja, elas são obreiras. O Gustavo está falando sobre a palavra obreiro, né? Então, a gente tem várias palavras na Bíblia. Obreiro é quem faz a obra de Deus. Não importa como. Tá cheio de gente dentro das igrejas, não só essa aqui, na nossa, que tem um título, um cargo, porque pastor, presbítero, diácono são cargos. São cargos humanos para algo que a pessoa tem para realizar, né? Porque Deus chamou. Mas existem pessoas que têm um título, mas elas não fazem nada para Deus, né? Fazem nada em termos, né? Deus é que sabe o coração de cada um, mas a gente não vê vontade de trabalhar. Então o obreiro é todo aquele que faz a obra de Deus. Eu posso fazer a obra de Deus, não preciso nem estar na igreja, inclusive, né? Na minha casa eu posso fazer a obra de Deus. Então, aqui nesse estudo a gente está considerando obreiro todo aquele que faz a obra de Deus, seja ela a menor coisa possível. Nossa irmã Bárbara Grazielli, que limpa a igreja aqui, está fazendo a obra de Deus, ela está colaborando com o reino de Deus de alguma forma, né? Se você ajuda no reino de Deus, você é um obreiro de Deus, não importa o que você faz, porque a gente muitas vezes tem essa dificuldade de entender, e essa coisa dessa pandemia deixou isso muito claro para mim, né? Eu falo assim, minha visão de que a gente acredita que fazer a obra de Deus a gente precisa ter um microfone na mão. Então a gente tem que comprar 100 microfones, dá para 100 pessoas, aí fica aqui, né? Se eu não tiver um microfone na mão, estiver aqui na frente, eu não estou fazendo a obra de Deus. Aí veio a pandemia, fechou a igreja, aí ficou todo mundo olhando, céu sem fazer, sem saber o que eu faço. E agora, meu Deus? Foi o demônio que arrancou, fechou a igreja, a perseguição. Se a gente olhar na igreja primitiva, eles viviam uma situação pior que essa pandemia. Eles não podiam se reunir, era escondido no subsolo das casas que faziam. Se descobria o que acontecia, perseguição, morte, e a obra de Deus cresceu de uma forma assustadora, justamente por causa da dificuldade, né? Então saiba que se você colabora na igreja, muitas vezes nem na igreja, mas se você ajuda a levar o reino de Deus, você é um obreiro de Deus, e Deus te chamou para fazer isso, não importa onde seja, amém? Nós só não vamos prolongar mais por conta do horário, amém? Mas os irmãos podem levantar a mão, igual o pastor Tiago, Gustavo, todo mundo aqui, eu sei que tem conhecimento para compartilhar com os irmãos. A gente pode avançar então? Amém? Olha só o que diz aqui, chamado para o ministério. O que quer dizer essa coisa, chamado para o ministério? Vamos abrir aqui a Bíblia, e quem participou do estudo do ano passado, no primeiro dia, vai lembrar desse versículo, creio eu. Romanos capítulo 1, versículo 1. É um texto que eu gosto muito quando fala a respeito desse tema de chamado da obra de Deus. A gente gosta de cantar aquela música na igreja, né? Eu tenho um chamado, né? Não vou me calar, eu tenho um chamado, eu fui. O que isso quer dizer? O que essa música está dizendo?
Olha o que diz aqui em Romanos capítulo 1, versículo 1. É o versículo que Paulo abre o livro. Se alguém encontrou, pode ler. Estou vendo que o Tiago abriu, ele está tímido ali para mim. Pode ler qualquer um. Eu, Paulo, escravo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo e enviado para anunciar as boas novas de Deus, escreva essa carta. Eu, Paulo, essa versão da Bíblia dele usa uma palavra um pouco mais forte. Na Bíblia de vocês está escrito qual palavra aí ao invés de escravo? Servo. A maioria das palavras é servo, mas no texto do Tiago é mais literal, é o jeito realmente que foi escrito. Paulo, servo ou escravo do Senhor Jesus Cristo. Depois que ele se tornou servo, ele foi chamado para quê? Para o apóstolo. Ele foi chamado por um propósito, por uma missão. E depois ele foi separado para anunciar o Evangelho. Então nesse texto a gente encontra os 3 passos de uma pessoa que quer servir a Deus, que quer viver uma vida na presença de Deus. Ele se torna servo. Depois que se torna servo, ele é chamado. E depois de chamado, ele se torna separado. Pode avançar aí para poder mostrar só o que representa. O que é ser servo? Não tem a ver com cargo, título. Novamente, a gente não está preocupado aqui com os títulos, né? O título é algo importante, mas ele vem depois do processo. A primeira coisa que eu preciso ser para servir a Deus é um servo. Eu preciso me tornar servo. E aí eu gostei da versão do Tiago porque ela está dizendo a palavra escravo. Porque a palavra que se usa ali é de fato escravo. O que é um escravo? Escravo não tem opinião. Vamos supor que você tem um escravo, né? Ninguém aqui tem escravo, né? Já acabou 100 anos na escravidão. Mas vamos supor, você tem um alguém. Quem lava a louça aqui não é escravo, né? É importante que o escravo tenha um senhor. Tem o senhor, né? Depende do teu senhor. A Ana ali, acho que lava a louça, ela levanta a mão que é escravo. O Gustavo, o Lucas também lava a louça? De vez em quando, né? A gente, quando é adolescente, fala, eu sou um escravo nessa casa, porque eu lavo a louça, né? Mas não é isso que a Bíblia está dizendo, que eu lavo louça. Ele está dizendo que o escravo, ele não tem opinião. O escravo, ele não tem que ter vontade. O escravo não escolhe a sua agenda do dia. Quem escolhe é o Senhor. Aí eu estava até vendo uma série lá. Eu não gosto muito desse negócio de assistir série. Eu comecei a ver uma Bigton, não sei. Vi uns episódios lá, né? Porque eu achei legal, eu gosto de ver coisa de época antiga. Aí eu fico curioso olhando aquela questão dos escravos. Aí tem uma hora que eu fiquei admirado vendo assim. 3 da manhã a mulher acorda meio enjoada. Eu tô sem sono. Será que eu chamo os escravos para fazer um chá para mim? Sem vergonha, 3 da manhã vai acordar para fazer chapa. Imagina a vida de um escravo. Então, o que é ser um escravo? Paulo está dizendo isso em 2 sentidos. O primeiro é o que está em 1 Coríntios 7:22. Quando Deus nos convida a ser escravos, não é que ele está pegando uma corrente e metendo no pescoço da Giovanna e falou, agora já era. É eu que escolho com quem você vai casar, amanhã eu escolho a tua roupa. Não é isso que ele está falando. Ele está falando que você escolhe voluntariamente se tornar escravo. Sabia que existia isso? Existiam senhores tão bons, tão bondosos, que o próprio escravo voluntariamente se apresentava e falava, eu quero ser o seu escravo, porque ser escravo desse jeito para mim tá bom demais. E aí a gente tem em 1 Coríntios 7:22, pode ler. Porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Servo é de Cristo. Efésios 6:6. Vamos ler isso também e o seguinte para a gente comentar. Servir à vista, como fará a guarda aos homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então, quando eu faço a vontade de outra pessoa, significa que eu não estou fazendo a minha, não é isso? A mesma palavra que está aí nesse versículo e no outro é escravo. Mas aí na tradução, porque a gente pensa no negro e tal, aí a Bíblia, muitas vezes ela só avisa, para que a gente não misture as coisas, não pense naquela coisa do chicote. Mas a gente entende esse sentido de escravo indo lá no Antigo Testamento, para ver como funcionava o escravo. Alguém pode ler Êxodo 21, versículo 2, 5 e 6? Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá fogo de graça. Se
Se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era homem casado, com ele sairá sua mulher. Porém, se o escravo expressamente disser: eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair fogo, então o Senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a uma orelha como uma sovela, e ele o servirá para sempre. Então, no Antigo Testamento, na cultura judaica, nessa época, na época dos primeiros 5 livros de Moisés, quem usava o brinco na orelha, aquele brinco representava a escravidão. Mas não era qualquer escravo. Ele olhava para o senhor dele e falava: eu gosto tanto de você, você me trata tão bem, você me deu família, me deu casa, me deu trabalho, aqui está tão bom, eu quero ser seu escravo para sempre. Aí ele fala: você tem certeza disso? Tenho. Ele ia na frente do juiz, furava ali e colocava um brinco. Aquele brinco era uma marca de que ele tinha um dono, e esse dono era o Senhor. E a partir daquele momento ele se tornava um servo por amor. Você consegue imaginar isso? Paulo usa a mesma expressão quando fala: servos do Senhor Jesus Cristo. Deus me cativou, me tornou cativo do seu amor, e eu voluntariamente, simbolicamente, coloquei esse brinco na minha orelha e quis me tornar escravo por amor. Pode falar. O entendimento também de ser servo, de ser escravo de Cristo, porque os escravos, eles tinham uma incumbência de cuidar das coisas dos seus senhores, né? Da mesma forma somos nós, como servos escravos de Cristo e de Deus. Nós temos a incumbência de cuidar das coisas de Deus aqui na terra, né? De cuidar do reino de Deus e da obra do Senhor, né? De pregar o Evangelho, de fazer por isso que Jesus falou, né? Que eis que nos dou o poder para expulsar demônios, curar enfermos, né? Se beber alguma coisa venenosa, não fará dano algum, né? Então isso é ser servo escravo de Deus, né? Cuidar das coisas de Deus aqui na terra. Amém, exatamente. A Bíblia usa essa linguagem simbólica para mostrar a profundidade das coisas. Nós somos servos do Senhor Jesus Cristo, chamados para uma obra. O que significa esse chamado? Muitas pessoas querem ter um chamado de Deus, querem ser chamados de Deus para a obra, mas não se tornaram ainda servos de Cristo. Como que Deus vai chamar? Deus não vai empurrar a goela abaixo as coisas para ninguém. Deus ele é um Deus voluntário. É um Deus que não obriga, você não é obrigado a fazer nada, meu irmão. Deus não te obriga a fazer nada. Agora, aquele que foi alcançado, aquele que foi salvo por Deus, de verdade, ele não consegue ficar sem fazer nada. Se ele fica sem fazer nada, tem alguma coisa errada. Ele se perdeu no caminho. Porque quando a gente se torna servo de Deus, Deus nos enche desse desejo de ajudar, de ser útil na obra dele. O que significa o chamado? O chamado é aquele plano que Deus tem e apresenta a nós. Você sabia que cada um de nós tem um projeto? Deus tem um plano, um projeto, um propósito para cada um de nós. Então, mesmo que Deus não te chame para algo específico, saiba que Ele tem um plano para vocês. Se a gente olhar lá em Jeremias, talvez a gente leia mais para frente, diz: eu é que sei os projetos que eu tenho para vocês. São projetos de paz, não é nada mal, para dar o fim que vocês querem. Só que o caminho que eu uso é outro. E o caminho vocês não vão entender, mas o lugar que eu vou colocar vocês é o lugar que vocês querem. Então o chamado de Deus é isso. Existe um chamado universal e um chamado específico. Aí eu me lembro agora daquele filme que saiu agora na Disney, o Soul. Alguém já assistiu aquele filme lá? Já viu? Vai, que filme é aquele? Porque é da Disney. Aí começa aqueles desenhos coloridinhos, assim, nossa, que filme bonitinho e tal. Aí passa 10 minutos do filme e você já fica assim: nossa, meu Deus do céu, que filme pesado, né? Aí o filme fala sobre qual o propósito da vida. Filme profundo. Eu fiquei até, muitas pessoas falaram assim que era espírito e tal, mas eu achei assim um filme fantástico para assistir, né? Sendo da Disney, vale a pena assistir. O resumo do filme, não vou dar spoiler, né, que é ficar contando, mas é que o filme mostra que o propósito da nossa vida é viver. O que a Bíblia mostra é que o propósito da vida é viver a vontade de Deus e se relacionar com Deus e com o próximo. O que Jesus falou? O maior mandamento vos dou, amar a Deus e o próximo. Esse é o seu propósito. O seu propósito, Lucas, não é ser baixista. Isso não é propósito. O meu propósito é pregar com o microfone. Isso não é propósito. Deus muitas vezes te dá algumas missões. Você foi designado para ser o líder dos jovens, não é isso? Então isso não é o seu propósito de vida.
Isso faz parte da sua caminhada. Deus na nossa vida vai dar várias missões, várias responsabilidades, várias atividades. Mas o nosso propósito é servir a Deus e se relacionar com as pessoas. E se relacionar com Deus e com as pessoas, né? Então, nós temos um chamado geral e um chamado específico que tem a ver com isso, que são missões que Deus nos dá. E quando Deus te dá uma missão, pode cair dentro, porque se Ele te chamou, tem certeza que vai dar certo, ainda que o caminho vai ser esquisito, né? Tainara planejou um monte de coisa no passado, conseguiu fazer uma coisa? Não, mas Deus levou no lugar que Ele queria, porque o caminho era outro, mas Deus, Ele guiou, né? Então a gente tem isso em mente. Depois que a gente tem um chamado, e não tem a ver com as atividades, o nosso chamado é quando Deus nos apresenta a vontade dele para a nossa vida. Isso é chamado. Ele nos separa. A separação, sim, existe um lado espiritual e um lado humano. Quando Deus mostra para o pastor, ao Tiago, o Gustavo vai ser ungido. Então naquele momento ele está sendo separado. A Anne vai ser ungida agora pastora. Isso é, receba, está sendo separada, né? Então isso é a separação. Mas para você ser separado, você tem que ser chamado. E para você ser chamado, você tem que ser servo. É isso que Paulo disse aqui. Paulo, escravo do Senhor Jesus Cristo, chamado como apóstolo, separado para a missão de anunciar o Evangelho, né? Vamos ler aqui Atos 13, 2 e 3. Vamos começar a correr um pouquinho mais aqui. Servindo eles ao Senhor, e jejuando e o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra e que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, expondo sobre eles as mãos, os despediram. Os irmãos entenderam? Então ali estava dizendo o seguinte: Paulo e Barnabé estavam orando na igreja, e Deus fala no anjo da igreja e fala: me separa agora, Paulo e Barnabé, por uma obra que eu tenho chamado. De quem é a responsabilidade de separar as pessoas? É dos pastores, dos irmãos da igreja, é do líder do grupo, de escolher as pessoas. Isso é o separado, né? Mas envolve um chamado de Deus. Quando Deus separa alguém para a obra dele, Deus não separa de qualquer jeito. Deus não vai fazer no improviso. Deus tem uma missão, uma responsabilidade, algo especial para ser realizado. E se Deus te separou como obreiro, Deus separou como obreiro porque Ele tem um propósito para ser realizado na sua vida. Talvez você nem saiba o que é, mas sabe que Ele tem um propósito, amém? Pode falar. Uma perguntinha aí, quando você chegou no separado aí passou por alguns processos, né? Servo, chamado, mas sempre a pessoa continua sendo servo, né? No caso, quando a pessoa é separada e a gente vê que a vida dela, tipo assim, pastor, a vida dela desandou, né? Fez coisas que a gente, que assim, foram mau exemplo. Ela continua sendo uma pessoa separada pra gente ou... Tem o pastor Eduardo que sempre conta a história, né? Isso me lembra, para responder esse comentário, do pastor que ele teve da Igreja Deus é Fiel, né? Ele falou que o pastor Eduardo conhece poucas pessoas que são usadas como ele já se desviou umas 70 vezes. Ele separa, ele se desvia, e Deus traz ele de volta. Deus usa, ele pisa na bola, também se afasta e volta de novo. Ele vive a história de Jeremias. Jeremias, ele era assim também. Ele pregava, e tinha uma hora: eu cansei desse negócio, essa palhaçada, estou indo embora. Aí ele parava, né? A gente vai dizer que ele está desviado. Aí lá no meio do caminho ele fala: eu não consigo, meus ossos se moem. É o que está dizendo na Bíblia. Você me seduziu, Deus, eu não me aguento. Aí ele vai e volta e continua fazendo a obra de Deus. Então existem duas situações. Existem aqueles que são realmente chamados por Deus, mas muitas das vezes não tem um caráter ainda transformado, não tem um coração ainda que foi moldado por Deus, e vem a pressão do mundo e se debandeia, né? Mas Deus tem um propósito com ele volta. Então são pessoas que não deixaram que Deus ainda trabalhasse. E tem a segunda situação, que essa é a grave. É o que aconteceu um pouco tempo atrás aí, né? Mataram o pastor, apareceu na televisão. Meu Deus, mataram o pastor, né? Estou até comentando com ela esses dias. Aí foram puxar a ficha da pessoa. Tinha 2 anos que tinha se convertido e virado pastor. 2 anos.
estava com um mandado de prisão em aberto porque tinha matado uma pessoa. Aí saiu escondido da cidade dele, veio, aí ali foi descoberto e mataram ele. Então, será que essa pessoa se tornou um servo e foi chamado por Deus de fato para a obra? Não sei, Deus é que sabe. Mas os sinais que mostram, parece que não. Porque se eu tenho uma coisa a dever na sociedade, se eu tenho caráter, o que eu tenho que fazer? Vamos supor que eu roubei, né? Igual a gente tem a história, por exemplo, do Zaqueu. O que ele falou para Jesus? Se eu roubei alguém, eu vou lá consertar meu passado. Eu vou lá, devolvo tudo que eu estou devendo. E aí o que Jesus falou para ele? Hoje teve salvação. Então Deus, ele não retira a promessa dele sobre a nossa vida. Tenha certeza disso. A palavra de Deus, ela mostra de forma muito clara. O que acontece é que a gente muitas vezes retarda a promessa de Deus. O empecilho muitas vezes é a nossa vida. A gente não faz a nossa parte. Muitas vezes aquilo que Deus prometeu para a minha vida, às vezes vai acontecer na vida do meu descendente. Isso acontecia muito na vida de Israel. Deus prometia uma coisa para um, se cumprir na vida do filho. Prometia para o filho, acontecia para o neto. Mas a palavra de Deus, ela não pode voltar vazia. Então, aquilo que Deus prometeu, se cumpre. Em uma situação ou em outra, né? Deus, ele não retira da nossa vida. Agora, muitas vezes eu tenho dons adormecidos, né? Se Deus te deu um talento e você não usa... Eu peguei um alicate para arrumar lá em casa essa semana meu chuveiro, e aí eu estava tão duro que eu não conseguia nem fechar ele. Se eu não uso uma ferramenta, o que acontece com ela? Ela enferruja. Aí você precisa jogar aquele óleo que destrava e ele volta a funcionar, né? Então Deus deu dons para vocês e para mim. Pode ser que esteja adormecido. E Deus está esperando você destravar jogar aquele WD-40 para o negócio voltar a funcionar, né? Foi o que eu fiz lá em casa. Amém? Não sei se eu consegui explicar, mas com as minhas palavras é isso. Aquilo que Deus te dá, Deus não dá como o mundo. Ele não tira de volta na questão dos dons e talentos. Ele espera que a gente cumpra. Mas se a gente não realiza, o que acontece? A gente adormece aquilo, né? E é uma coisa muito séria. A gente vai avançar aqui. Uma coisa interessante. Como que eu vou discernir o chamado de Deus na minha vida? Então, eu estou falando de um chamado específico agora, porque Deus nos chamou a todos para ser salvos e para ter um propósito de vida que é se relacionar com Ele e com as pessoas na forma certa, que é a forma de Deus. Mas muitas vezes Deus nos dá chamados específicos, sabia? Deus te dá um propósito, uma coisa temporária específica. Como que eu sei se isso é de Deus ou não? Eu vou pedir para que cada um abra um desses versículos e a gente perceba isso como acontece na Bíblia. Na maioria das vezes, o chamado de Deus na nossa vida acontece de forma natural. Amém? Algumas vezes Deus pode usar alguém em profecia, você pode ter uma visão, uma revelação, algo sobrenatural. Mas muitas vezes na nossa vida, as coisas acontecem de forma normal. Não tem misticismo, não tem coelhinho, nem nada místico aí não. Alguém pode ler Jeremias 29, 10, 11 para a gente perceber uma profecia e seu cumprimento? Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitareis e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar, porque eu bem sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz, não de mal, para vos dar o fim que esperais. O que está acontecendo em Jeremias? O povo está indo escravo de verdade agora. Não tem nada a ver com aquela coisa bonita de ser escravo de Deus. Pegaram corrente, deram uma surra e levaram todo mundo escravo do seu país para a Babilônia. Jeremias chega e fala, ó, vocês estão indo para a Babilônia. Deus manda dizer que eles vão passar 70 anos lá. Mas depois de 70 anos, eu vou buscar vocês. Porque eu sei, aí entra esse versículo que a gente gosta de citar. Porque eu é que sei o pensamento que eu tenho sobre vocês. Vocês estão sendo castigados, mas eu não odeio, eu não tenho pensamento do mal. Eu não quero ver o mal para vocês. O meu pensamento é de paz. Se passa 70 anos, Jeremias morre. O mundo gira, né? O mundo dá voltas. Chega Neemias capítulo 1, versículo 1 e 4. O cumprimento dessa profecia. Olha só como é que essa profecia se cumpriu 70 anos depois em Israel. Alguém pode ler? É Neemias? Neemias, não é números ali, né? Neemias, é N-E, né? Você deu no número. Tá errado ali, ó. Pode corrigir. Corrige aí isso aqui.
ele é o justo de Judá, e vendedores pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram os restantes que restaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém ferido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, aceitei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante Deus dos céus. Os irmãos entenderam o que aconteceu aí? Quem é Neemias? Neemias é um empregado, é um copeiro. O que é copeiro? Era aquele cara que estava todo dia na degola. O que copeiro fazia? Ele preparava a bebida e também ele era o responsável por dar o primeiro gole ao coronavírus aí, né? Ele bebia e na mesma taça vinha o rei e bebia também. Por quê? Porque se tivesse envenenado, quem que ia morrer? Era ele. Todo dia ele bebia, não morri, pode tomar. Ele era o copeiro do rei. Ele era judeu. E aí o pessoal ia e vinha perambulando pelo mundo. Certo dia chegaram o pessoal viajante na Babilônia e ele pergunta: como é que está Israel e Jerusalém? Aí o nosso Moabton leu: está queimada no fogo, todo mundo passando miséria, estão escravos abandonados lá. O que ele fez? Chorou. No momento que ele chora, naquele momento ele discerniu o chamado de Deus na vida dele. Eu posso fazer alguma coisa. Eu tenho condição e capacidade de mudar essa situação. Depois de 70 anos, o que esse copeiro tem a ver com Jerusalém? Empregado do cara mais importante do planeta, o imperador da Babilônia, o cara é importante. Donald Trump, ele chega nem aos pés, era o dono do mundo. Estou ganhando bem, moro num palácio, o que eu tenho a ver com esse povo lá, favelado? Né? Quase isso ele pensou, poderia pensar, né? Nada. Tinha os judeus, tinha os descendentes de Davi, os reis existiam ainda, mas ninguém se mexia. Ele chora e sente incomodado com aquilo. O que Neemias faz? Se levanta, chega na frente do rei e pede autorização para ele restaurar Israel. Ele levanta, pede licença do trabalho, pede autorização do rei. Ele era folgado, porque ele pediu ainda a autorização para que em toda a cidade que ele passasse, ele tinha uma carta do rei dizendo: eu estou indo em Jerusalém restaurar Israel. E ele passava em cada cidade e todo mundo lia e falava: você vai restaurar Israel? Restaurar Israel? Restaurar Israel? A ponto de Sanbalate e aqueles amiguinhos lá começarem a perseguir, porque gerou uma inveja, gerou um movimento contra, porque as pessoas que estavam lá não queriam mais que Israel reguesse, né? Israel era temida. O que diz em Neemias, ali não é Números, 6:2? Sanbalate e Gesem mandaram dizer: vem, encontremos-nos nas aldeias no vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. E tentavam me fazer mal. E aí, se a gente continuar lendo, você vai perceber o seguinte: ele vai estar escrito assim: e eu discerni que essa não era a vontade de Deus para a minha vida. Você vai continuar lendo, você vai ver a explicação. Por que a gente leu esses dois textos? Para a gente perceber o seguinte: aqui ele recebe essa mensagem em forma de profecia. Sanbalate dá uma profecia para ele, e a profecia não era de Deus. Aqui em cima, ninguém, não teve anjo, não teve revelação, não teve nada. Ele simplesmente ouve a notícia de Israel destruída e ele se levanta e fala: eu não posso deixar essas coisas como estão, eu preciso fazer alguma coisa. Não teve anjo, não tem revelação. Então, de maneira natural, ele sente o chamado de Deus para a vida dele. E muitas das vezes a nossa vida é assim, irmão. Deus, ele pode falar com você sem usar profeta. Deus não precisa de intermediário o tempo todo. Deus usa profeta, usa, mas ele quer que você aprenda a discernir com a mente de Cristo, com a mente espiritual, a visão das coisas, aquilo que Deus espera que você realize, não é? Vamos supor que a Brenda brigou com a mãe dela, né? Está brigando 3 meses já, né? Brigando. Me diga, qual que é a vontade de Deus naquele momento que você faça, Brenda? Que você faça as pazes com a sua mãe. O anjo vai ter que vir revelar isso para você. Minha serva Brenda, isso que eu te digo: faça as pazes com a sua mãe. Aí eu vou ter que ir lá fazer as pazes, porque o anjo mandou. Então, muitas das vezes a gente se perde nisso. A gente precisa entender como Deus fala.
E Deus, ele fala de forma natural. Foram várias profecias, eu acho muito incrível, porque tem algumas profecias de Israel que dizem o seguinte: eis que eu vou trazer com poderosa Israel livre do cativeiro. E aí você olha um copeiro andando com a carta para poder fazer isso. Só que quando a gente se levanta para fazer a obra de Deus de forma natural, Deus usa o sobrenatural. A gente faz o que é natural. Quando o Neemias se levanta para fazer isso, se você olhar lá no último versículo de Crônicas, por exemplo, depois que Neemias se levanta, até o rei que vem depois do Império Babilônico se levanta e diz o seguinte, 2 Crônicas 36, 22, eu vou ler aqui para ganhar tempo. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para cumprir a palavra de Deus pronunciada por Jeremias, essa profecia que a gente acabou de ler, Deus despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que mandou proclamar em viva voz e por escrito o seguinte: assim fala Ciro, rei da Pérsia, Deus dos deuses dos céus, entregou-me todos os reinos da terra, ele me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém. Depois que Neemias se levanta, Deus usa até os reis para poder ajudar Neemias. Assim que Neemias vai falar com o rei dá madeira, o rei dá ouro, dá de graça, ele tira do império, entrega e fala o que você quiser. Deus tocou no meu coração que você tem que fazer isso. A ajuda vai vir, meu irmão, mas você precisa ter fé, você precisa ter integridade e coragem de fazer as coisas. E aí que a gente avança aqui para a terceira parte, amém? Os desafios do obreiro. Quais são esses desafios? Só alguns comentários rápidos aqui para a gente não prolongar, não vai passar de meia-noite, por aí não, né? Quais são esses desafios então? Então a gente percebe o seguinte, que os requisitos que Deus espera de nós são esses: um coração sincero, a gente precisa ter sinceridade na presença de Deus, a gente tem que ter preocupação com o nosso caráter. Eu sou uma pessoa verdadeira, eu tenho integridade naquilo que eu faço. E a terceira característica a gente viu, alguém que Deus pode ensinar, alguém que é aberto a aprender a vontade de Deus, que tem prazer em aprender sobre Deus. Sim, então saiba que se você se torna servo, Deus ele te chama para a obra. Deus tem um chamado geral para todo mundo, que é mais específico que esse filme da Disney que eu falei para vocês assistirem agora, que não vai querer assistir, né? Que é muito bom, que fala do propósito da vida, que na Bíblia é relacionar com Deus. Mas saiba o seguinte, que quando a gente se dispõe para fazer a obra de Deus, a gente vai ter dificuldades. E quais são essas dificuldades? A gente vai colocar aqui só alguns destaques, que é o que a gente observa, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo aqui, né? Todo mundo de máscara, sofrendo. Qual é o primeiro desafio? Tirar a máscara. Eu já estou livre, ó. Então o primeiro desafio que a gente precisa ter na nossa mente é o seguinte, irmão, tudo que você for fazer para Deus, pode ter certeza, se você esperar ter tudo à tua mão para fazer, você não vai fazer nada. Isso que a gente está falando aqui não vale só para a igreja, não vale para a sua vida. Eu só vou fazer a obra de Deus quando tiver muita gente para me ajudar. Eu só vou fazer a obra de Deus quando tiver muito dinheiro aqui, o meu caixa na tesouraria de me ajudar com 2, 3 mil por mês. Eu só vou fazer a obra de Deus quando tiver tempo. Eu só vou fazer a obra de Deus quando tiver com capacidade. Essas são as desculpas que a gente tem, não é verdade? Agora eu vou te dizer o seguinte, à luz da Bíblia, se você esperar ter tempo, dinheiro, recurso, capacidade de pessoa, sabe quando você vai fazer a obra de Deus? Nunca. Deus nunca vai deixar você fazer a obra de Deus tendo tudo em mãos. Você precisa ter fé, e um pouco de coragem, e um pouco de ousadia. Porque quando você se dispõe para fazer, mesmo sem ter muito recurso, Deus ele vai te mostrar que Ele é Deus na sua vida, e Ele te dá capacidade, Ele te dá tempo e te dá recursos. É interessante porque, vamos ler aqui João 6,5 apenas, só esse versículo para ganhar um pouco mais de tempo. Quando a gente olha na Bíblia, a gente vai ver várias vezes a situação. A gente, por exemplo, tem Gileade. Gileade tinha um exército, não era? De milhares de homens. O que Deus falou para ele? Despede tudo. Ficou quantos? 300. Por que Deus fez isso? Para sacanear? Não, para mostrar que não é pela nossa capacidade que as coisas vão acontecer, né? A gente tem que ser grato por Deus na nossa vida em tudo, porque Deus, ele se manifesta na nossa vida, não é na obra só na igreja, não. É no seu trabalho, na sua faculdade que você passou, né? A gente tem que contar, a gente tem que celebrar esse testemunho. Por quê? Porque às vezes você vai ver gente que às vezes tem mais capacidade que você. Mas se você tem a fé, se você tem essa ousadia e confiança em Deus, pode cair dentro que Deus vai dar a direção para você. Né? O que diz aí em João 6,5? Então
Jesus, erguendo os olhos, vendo uma grande multidão vinha ao encontro dele, disse a Filipe: onde encontraremos pão para comer? Pode continuar o próximo versículo. Ele, porém, disse isto para testá-lo, porque bem sabia o que tinha de fazer. Olha só o que Jesus estava fazendo. O que Jesus estava fazendo? Ele estava testando as pessoas. Jesus estava testando. Algumas vezes na nossa vida a gente vai ser testado por Deus. Aí você pode usar uma palavra mais gospel, ainda é provado. Você vai ser avaliado por Deus. Deus já tinha uma solução para o problema. Deus já sabia como resolver aquilo. Mas o que ele queria? Jesus, apareceu aqui o YouTube Kids. O que é isso? O inimigo entrou. Então Deus, ele tinha uma solução, mas ele estava testando os obreiros dele, os discípulos, para ver qual que era a saída deles, né? Então sabe que é assim na nossa vida. Deus muitas vezes vai permitir que você caia numa situação difícil, mas saiba que Deus, ele já tem o resultado lá na frente. Agora cabe a gente ter a ousadia para fazer aquilo que a gente acha que, segundo a direção de Deus, a gente tem que fazer, né? A gente não está falando nem de oração, porque oração nem conta, né? Não precisa nem falar que tem que orar, né? Se a gente for lá na Bíblia, Jesus, para escolher os 12 discípulos, sabe o que ele fez na noite anterior, a noite toda? A Bíblia diz que Jesus passou a noite toda orando. Para quê? Para no outro dia escolher 12 discípulos. Amém. Quem tiver aqui pode ir também, tranquilo. Próximo tópico. Então, o primeiro é que a gente tem que ter um propósito. Deus nos dá um chamado, uma direção. Se Deus te deu um propósito, uma direção, faça. Ah, mas eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho capacidade. Faça com aquilo que você tem na sua mão. Porque a gente tem uma coisa muito assim confusa na nossa cabeça, que fazer obra com excelência significa fazer perfeito. E a gente está esperando para fazer perfeito, e esperando tanta perfeição a ponto de a gente não conseguir fazer é nada. Porque fazer uma coisa pequena para Deus é muito melhor do que não fazer nada. Mesmo que seja falho, mesmo que seja com imperfeição, saiba que se você faz com vontade, com desejo para Deus valeu muito mais. Amém? A segunda coisa que a gente tem que entender é o seguinte, que a gente tem que ser dependente, é a continuação do anterior. Ser dependente de Deus e não das suas habilidades. O que isso quer dizer? Que a gente tem que confiar na capacidade, no talento de Deus, né? Eu vou passar nessa prova, mas não porque eu sou muito mais inteligente que as minhas amigas, sou cabeçuda, porque Deus está me ajudando e eu sei que aquilo vai dar certo. Eu vou vencer essa dificuldade, por quê? Porque Deus está guiando meu caminho. Não é porque eu sou o bonzão. Eu posso até ser o bonzão, mas você tem que saber que se Deus não estiver na tua frente para te guiar, saiba que as coisas não vão prosperar. A gente precisa ser dependente de Deus. E aí a gente tem aqui alguns textos, né? Olha só, vamos ler só o primeiro de Isaías 41:13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Não temas. O que é não temas? Não tenha medo. Então, a gente precisa de um pouco mais de ousadia, de coragem, para poder fazer aquilo que Deus espera que a gente tenha que fazer, amém? O terceiro desafio que a gente tem que ter é que a gente não pode ser irresponsável. O que é ser irresponsável? Ser irresponsável, isso aqui é um problema na nossa vida, né? Às vezes a gente começa a fazer as coisas, aí fica tudo certo, a gente quer fazer perfeito, né? Aí eu comparo com videogame. Já eu tinha uma mania quando eu jogava videogame assim. Eu ainda jogo, mas muito pouco. Mas assim, eu lembro que eu ia jogando, aí eu jogava um jogo de corrida. Aí eu batia, aí o que eu fazia? Eu resetava o videogame. Agora eu vou começar de novo. O que eu tenho que fazer? Perfeito, né? Aí eu começava, aí bati lá, ixi, resetei, comecei. Na vida não dá pra ser assim. Quando você fizer, a gente vai passar por situações difíceis, vai ter imprevisto, e a gente tem que seguir em frente, irmão. A gente começa tudo perfeitinho, né? Aí dali pra frente as coisas parece que não estão dando certo. Aí o que a gente faz? A gente se torna irresponsável. Joga o balde, eu queria daquele jeito, mas Deus não permitiu, então agora, do jeito que Deus quiser, né? Quando você fala assim, seja do jeito que Deus quiser, você está querendo dizer o quê? Tô nem aí, do jeito que dá, deu. Mas a gente não pode ser assim. A gente precisa ser responsável pela igreja de Deus e pelas vidas que a gente tem algum tipo de liderança. A gente tem que se preocupar com elas, amém? O modelo de Jesus é esse. Alguém pode ler Lucas 10, pode ler o 1 e o 2 e depois o 20. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e
e os enviou à sua frente, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde deveriam ir. E Isso. ele me disse, a seara é realmente grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara para que envie trabalhadores para a sua seara. 17 e 20. Voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, em teu nome até os demônios se sujeitaram a nós. 20. Mas não vos alegrei por isso, que os espíritos se sujeitarem a vós. Alegrai-vos antes por estar vosso nome escrito nos céus. Então isso aqui é uma lição muito mais para quem quer liderar um grupo, para quem tem essa responsabilidade, né? Saiba que Jesus, quando liderava, Jesus ele tinha menos formalidade e discursos monótonos, chatos, e ele tinha mais relacionamento com as pessoas, oportunidade de participar. Jesus, o que ele fez? Ele pegou os discípulos e falou, agora é vocês, eu vou ficar sentado nesse banco na sombra, vocês vão fazer duplinha, quem é teu amigo, vocês dois aí, Tiago, Lucas, pai, e vai evangelizar, e depois eu quero o relatório para ver como é que foi. Jesus confiava, você precisa também aprender a confiar nas pessoas e mesmo que faça errado, deixa fazer errado, né? Então você dá oportunidade para as pessoas. Saiba que a pessoa que faz a obra de Deus com sinceridade vale muito mais do que aquele que faz perfeito. Eu falei, às vezes eu comento isso, né? Eu não venho para a igreja para assistir culto perfeito, eu não estou num show de calor. Se eu quisesse ver a pessoa perfeita, eu ia pro Raul Gil lá, assistir aqueles cantores. A gente quer pessoas com sinceridade, pessoas que têm dedicação para fazer algo de valor para agradar a Deus. É isso. Não importa se vai ser falho, se vai ser imperfeito. Nós somos imperfeitos, amém? E aí tem muitas outras lições que a gente poderia ver no modelo de Cristo, mas a gente vai se atentar só a essa. E a outra coisa, a questão da responsabilidade é o seguinte, que é um dos pontos mais difíceis, e esse aí poderia se alongar muito tempo, mas é que a gente, quando tem uma responsabilidade no chamado de Deus geral e específico, a gente tem que aprender a saber sim e saber dizer não. Quem tem dificuldade para falar não aí? É difícil, né? Eu perdi um pouco a dificuldade com a minha filha agora, porque fui pequeno, você... Não. A gente aprender, mas a gente observa o seguinte, a gente precisa saber dizer não na hora certa. Dizer sim o tempo todo é fácil. Olha só o que está dizendo aqui essa frase. Como é que é um bom líder? Um bom líder, para esse Tony Blair, que é o ex-primeiro-ministro da Inglaterra, diz o seguinte: a arte de liderar é saber dizer não. Porque dizer sim para tudo é muito fácil. Você tem que saber dizer não com amor, sem ofender e conseguir manter as pessoas no foco. Porque quando você tem um foco, você tem um propósito, você sabe dizer não, né? Imagina, Gustavo, chega seu amigo aqui, ó, vamos cheirar esse baseado aqui, Gustavo, é denso. Vai lá. O que você vai falar? Você tem que saber dizer sim e saber dizer não. Não, obrigado. Se você não sabe dizer não, então você vai sendo levado pelos outros. Não é você que dirige, é os outros que te dirigem, né? E olha só, ser sincero e dizer não vai te custar caro, mas agradar os outros também custa caro, sabia? Alguém pode ler Provérbios 29:5? O homem que lisonjeia o seu próximo arma uma rede aos seus passos. O que a gente vai resumir esse texto aqui? Ali em Mateus 5 diz o seguinte: sejam as vossas palavras, as vossas respostas, sim ou não. Passou disso é o quê? Capeta no corpo, é o que está dizendo ali. Ou você diz sim, ou você diz não. Agora, se você não sabe, se você não tem uma resposta, aí você vai dizer: eu não tenho uma resposta, eu não tenho uma decisão, eu não decidi, né? Mas você tem que ser uma pessoa que tenha decisão. Amém? Agora, se você for sincero, isso pode te prejudicar, sabia? Quando a pessoa ela quer ser correta, verdadeira, você vai ser prejudicado. Eu não estou profetizando não, mas é assim que acontece na vida de quem serve a Deus. A gente tem várias histórias. O Daniel na cova dos leões é o Daniel nas covas dos leões porque ele quis ser correto. Porque se ele tivesse sido errado, ele não tinha caído na cova. Às vezes você pode se dar mal porque você está sendo correto. Mas saiba que quando você quer agradar demais os outros, inclusive quando você é líder de um grupo, você quer agradar demais fazendo coisas que na sua consciência, na direção de Deus é errado, você está acontecendo o que a Fernanda acabou de ler ali. Você vai estar prejudicando a própria pessoa. O texto de Provérbios diz o seguinte:
Se você é bajula, se você quer agradar demais as pessoas, você está amarrando uma corda no pé dela. E você mesmo vai fazer ela cair no futuro. É o que acontece com o pai que não corrige o filho, né? Agrada demais o filho, o que o pai está fazendo no pé do filho? Está amarrando uma emboscada. Lá na frente ele vai tombar. E a culpa foi de quem não corrigiu. Então é difícil ser líder porque você vai ter que elogiar as pessoas quando elas estiverem certas. Você vai ter que corrigir elas quando elas estiverem erradas. E você vai ter que desafiar elas a sempre crescer na presença de Deus. Esse é o desafio dos mais difíceis. Como é que eu faço isso? Com a graça de Deus. E para a gente já caminhar para encerrar, o último, esse aqui é o melhor. Qual que é o desafio quem quer servir a Deus e ser um obreiro de essência na casa de Deus? Esteja preparado para sofrer. Quem quer sofrer aí, diga amém. Amém, né? Ninguém quer sofrer, né? Você falou só para não deixar sozinho. Se você perguntar assim, você quer sofrer? Eu não, quem quer sofrer? Mas saiba que para servir a Deus, esteja preparado. Para fazer a obra de Deus também, pode estar preparado. Você vai fazer um evento, você vai organizar, vai se preparar, aí chega na hora, vem 2 pessoas, não é assim? Você planeja aquela coisa, você come os irmãos, chega no horário do ensaio, aí ninguém chega no horário, não é assim? Aí você começa a sofrer com isso. Você tem que estar preparado para isso. Saiba que isso é uma coisa que vai sobrecair sobre a gente. Só que a palavra de Deus ela dá um consolo. Qual que é o consolo? Que a gente que trabalha, quem trabalha tem direito a colher os frutos do trabalho. É o que está escrito em 2 Timóteo 2,6. Agora vamos ler aqui 2 Timóteo 2,3 apenas e depois o último. 2 Timóteo 2,3, alguém pode ler? A gente já vai encerrar por aqui por conta do horário, amém? Sofre, pois, comigo as aflições com o bom soldado de Jesus Cristo. Olha o que Paulo está falando para Timóteo, o sucessor dele. Sofre comigo. O que ele sofre? Como é que está escrito aí na Bíblia? Participa do meu sofrimento. Participa do sofrimento comigo. Participa, eu quero que você participe do sofrimento. O que Paulo está falando para Timóteo? Você vai sofrendo. Você vai passar por dificuldade. Isso vai te tomar um tempo importante. Sofra comigo. Se você não está preparado para sofrer, agora o que ele está falando desse sofrimento, né? É tanto uma questão física como uma questão emocional também. Saiba que para servir a Deus a gente tem que estar preparado para passar por as situações. Aí tem aquela frase clássica, né? Árvore só leva pedrada quando tem fruto. Porque se você está servindo, se você não faz nada, você não quer sofrer, né? Então você não faz nada, aí você não vai sofrer. Aí eu quero casar, mas eu não quero sofrer no casamento. Então não vai ter como, né, Adriano? Casamento, né? Quem nunca passou dificuldade? Eu quero me relacionar com um amigo, mas de vez em quando o teu amigo vai falar uma coisa que você vai ficar bravo, né? Isso faz parte, acompanha. Mas saiba que isso vale a pena. A dificuldade, ela não se compara. A Bíblia ela faz uma comparação quando ela fala a respeito disso. Ela diz que as presentes aflições dessa vida, no momento, não se comparam com aquilo que Deus tem reservado e preparado para os seus filhos. Então, o que ele está querendo dizer? Aquilo que você sofre hoje, em relação ao benefício que você vai ter, não se compara, é nada. Deus tem algo muito maior e muito melhor, né? Eu sempre conto esse testemunho, né? De que eu lembro que eu passei no concurso, né? Eu passei na Unimed em 2 vagas no concurso, de uma vez eu passei. E aí foi engraçado, porque eu lembro que aí, acho que depois da prova, eu até vim pro culto aqui assistir e tal. E um dia antes eu lembrei que eu não tinha estudado direito. Eu, caramba, como é que eu faço uma prova de concurso e não estudo direito? Eu não sei o que na minha cabeça. Eu não li. E aí chegou a noite, eu vi um dia antes. Aí eu comecei a colocar uns áudios, porque aí estava tão cansado de ouvir áudio. Aí eu comecei a ouvir um áudio, acho que 1 hora. Eu fui procurar na internet e eu achei aquele. Aí eu fui ouvir o áudio do concurso, né? Vou estudar aqui. E eu lembro que eu ouvi, eu dormi fresquinho. Na prova tinha 5 questões. Aí 2 eu realmente não sabia. Aí deixei em branco. Das outras 3, as 3 eu ouvi naquele áudio de 1 hora e eu acertei. Eu não sei como, porque em 1 hora do áudio que eu ouvi, das 5 questões, 3 estavam no áudio. Às vezes a pessoa estudou 10 horas o concurso lá de direito e não conseguiu pegar as respostas que eu tinha. Na hora que eu vi na prova, parece que eu estava ouvindo o áudio, né? Então você vê que Deus, ele te honra também naquilo que você se esforça.
Você tem que ter sabedoria para lidar com a sua vida pessoal e com a sua vida espiritual e agradar a Deus. Você tem que ter equilíbrio, né? Você não vai também abandonar a sua vida, sua mulher, sua família, seus pais, mãe, para poder se dedicar 100% na igreja. Não é isso que a Bíblia está chamando. Agora a Bíblia está chamando que você tem que ter prioridades. Amém? Qual que foi a última coisa que Jesus fez no seu ministério? Quando você entrega um cargo na igreja, geralmente a gente faz uma cerimônia, salgadinho, cachorro quente, né? Como é que Jesus encerrou o ministério? A gente vai encerrar, a gente pode devolver a palavra porque extrapolei uns 10 minutinhos aqui. João 3, 4 e 5, para a gente encerrar. Levantou-se da ceia, tirou as vestes e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou a água na bacia e começou a lavar aos pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Jesus, para entregar o ministério, para encerrar a obra, a última ação dele antes da cruz foi o quê? Foi lavar os pés sujos dos discípulos. E olha só o que é sofrimento. Por que está falando de sofrimento? Porque lavar o pé de Pedro é fácil. João, amigo íntimo dele, André, colado. Agora eu quero ver ele lavar o pé de Judas, que já ia trair ele no outro dia. E Jesus vai lá e a Bíblia diz que ele lava o pé de todos os discípulos. Preparado para trabalhar na obra de Deus é isso, irmão. Lavar o pé do traidor e saber que no outro dia ele vai te meter a faca nas costas. Jesus, ele deixou o exemplo para a gente. E é isso que ele espera da gente, a gente ter essa maturidade para servir a Deus, amém? Pode avançar aqui só para avisar. Se Deus assim permitir, a gente vai falar sobre esses assuntos, né? Até onde Deus permitir, sobre as qualidades de um obreiro, a questão mais prática agora, na questão de ter um planejamento, organização, a gente tem que ter que ver com a secretaria algumas coisas. E se Deus der tempo, né? A questão de como ler, interpretar e preparar um pequeno sermão, uma mensagem bíblica. Você tem dificuldade de entender a Bíblia, a gente vai tentar ir assim alguns conselhos práticos, amém? Eu já agradeço essa oportunidade, devolvo a palavra para o pastor. Eu peço desculpa pelo horário, porque a gente passou um pouquinho. Se Deus quiser, semana que vem a gente termina mais cedo um pouquinho, tá? Começa mais cedo e termina mais cedo, amém? As palmas do nome do Senhor.